no final da Bíblia, viu? Quem está com dificuldade de achar, vai caminhando aí depois de Timóteo, Tessalonicenses. Antes de Apocalipse. Todo mundo achou aí? Hebreus capítulo 2. Podemos? Vamos embora lá. Versículo 1 em diante fala assim: Portanto, convém-nos atentar com mais diligência ou atenção para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram, testificando também Deus com eles por sinais, milagres e várias maravilhas, e dons do Espírito Santo, distribuído por sua vontade. Amém? Muito obrigado, irmãos. Pode sentar. A palavra-chave da nossa instrução de hoje é negligência. Vamos falar junto? Negligência. Todo mundo sabe o que significa negligência? Vamos lá dar o conceito de negligência conforme o dicionário? O termo negligência, conforme o dicionário da nossa língua, vamos lá. Em termos gerais, negligência refere-se à falta de cuidado, atenção ou diligência em relação a uma situação, tarefa ou responsabilidade. No contexto jurídico, negligência é uma forma de culpa em que o indivíduo deixa de tomar precauções necessárias para evitar um dano, resultando em consequências negativas para si ou para terceiros. Negligência implica em não realizar uma ação esperada ou necessária, seja por descuido, desleixo ou por falta de zelo. Geralmente, negligência se manifesta como uma omissão, ou seja, a pessoa deixa de fazer o que deveria fazer. No âmbito jurídico, negligência é uma forma de culpa, pois o indivíduo age de forma que causa um dano, mesmo que não tenha a intenção de fazê-lo. A negligência pode levar a consequências negativas, como acidentes, lesões, prejuízos materiais e até mesmo a responsabilização legal do negligente. Irmãos, o texto que nós estamos hoje para falar aqui, e o apóstolo que escreveu esse texto, alguns teólogos do apóstolo Paulo, diz assim, que nós devemos atentar para as coisas que nós temos visto e ouvido, com diligência, com cuidado, ou seja, não de forma negligente. E hoje, irmãos, o que acontece? Hoje eu já sabia que hoje era o meu dia de dar instrução, e eu vinha preparando a mensagem para que nós viéssemos aqui a compartilhar com os irmãos, mas hoje me aconteceu um fato inusitado. Inclusive, eu falei com a minha esposa hoje que o meu dia hoje está péssimo. Meu dia está péssimo. Até falei com ela, como é que eu vou lá na igreja hoje? Porque hoje estou horrível para poder hoje anunciar, pregar, ensinar. Por quê, irmãos? Hoje o que me aconteceu? Eu preparei uma mensagem, mas não era essa exatamente. Mas à medida que o dia transcorreu, o fato aconteceu, e eu ouvi, o Senhor me trouxe essa mensagem ao coração. Hoje, a minha filha saiu para trabalhar de manhã e a moto dela não pegou, não quis pegar. Ela falou, pai, eu vou sair com a sua moto, eu vou com a sua, vou trabalhar com a sua moto. E ela foi com a minha moto para trabalhar. Indo ela para trabalhar com a minha moto, porque a dela não funcionou, no meio do caminho, ela liga para mim e fala, pai, o problema está comigo. Alguma maldição está comigo, porque a sua moto parou comigo no meio do caminho.
deu problema. Mas não é possível. Eu fui trabalhar com a minha semana inteira, não deu nada, não apresentou sinal de nada. Como que deu problema? Não sei, o problema deve estar comigo, só pode. Eu falei, o que eu faço, pai? Pai, deixa essa moto em algum lugar aí, encosta ela aí, e pega o Uber e continua o seu caminho, que eu vou dar um jeito. Eu vou ver o que vai acontecer. E fui até onde estava a moto. Eu cheguei, a moto não quis pegar, dei um tranco na moto, a moto deu o sinal que pegou, mas fez um barulho. Desliguei ela imediatamente e fui procurar a oficina imediatamente. Chegando na oficina, o camarada liga a moto, né? Bota uma capa de bateria nela, ele liga a moto, faz a cabra, ele desliga imediatamente e fala, você perdeu o seu motor. Você perdeu o seu motor. Qual que é a causa? Muito simples. Causa muito simples. O que seria? Quem aqui entende de mecânica está escrevendo. Negligência. Com o quê? Com o óleo da moto. Com o óleo da moto. Roda para lá, roda para cá, roda para lá, roda para cá. E não observei a data de colocar e trocar o óleo da moto. Quando ele falou, olha, a moto sua está seca, não tem nada. Agora já estourou os anéis, já estourou tudo, vai ter que fazer os motores da moto todos. O que poderia ser uma manutenção de R$30, o cara já me passou o orçamento ali de inicialmente R$2.500. R$2.500. Inicialmente, né? Porque aí já vai, pode evoluir para outras coisas, né? À medida que vai mexendo, descobrir outras coisas, já é, né? Enfim, o que poderia ser 30, vamos lá, vai chegar uns R$3.000. Basicamente, 30 para 3.000 é 100 vezes mais, né? O valor. 100 vezes mais o valor do preço caro. De algo que precisava apenas de atenção. Apenas atenção. De fazer aquilo que nós falamos aqui, ó. Negligência, deixar de fazer o que é preciso fazer, que está sobre a sua responsabilidade. Aí os irmãos falam, para que você veio aqui para contar a sua história, a sua vida aqui no microfone, aqui é a igreja, a gente tem que falar de Bíblia, para que você está falando de coisa sua? Por quê? Porque cada um de vocês podem observar dentro das nossas vidas se nós não estamos sendo negligentes em alguma coisa e causando dano para a sua vida. Alguns danos são reparáveis. Por exemplo, o meu dano que eu causei para a moto é reparável. Eu vou pagar caro, mas dá para fazer. Eu continuo trabalhando. Eu consegui esses R$3.000, graças a Deus, o meu salário é mais que 3.000. Então, em um mês eu consigo tirar R$3.000. Mas olha o prejuízo que eu tive. Eu estava fazendo um planejamento de que esse mês eu ia receber um adiantamento de 10º, eu ia fazer um serviço lá em casa que a minha esposa quer fazer. Uma reforma. E eu estava fazendo esse planejamento na minha cabeça para fazer para ela essa surpresa. Fazer essa surpresa para ela. A surpresa já foi pro saco, né? Não vai ter mais. É? A surpresa já não existirá mais. Porque agora eu vou ter que remediar alguma coisa que, se eu tivesse tomado cuidado, não precisava remediar. Não é? Então, tem um ditado que fala, né? Quem não ouve cuidado, ouve o quê? Você. Coitado. Quem não ouve cuidado, ouve coitado. E uma pessoa que tem um bem, tal como um carro, moto, a coisa que a pessoa mais ouve, cuidado com essa manutenção. Cuidado com o óleo. Não deixe passar o óleo. E a gente tem um equipamento dentro do dia inteiro, todo dia, e vai distrair uma coisa dessa. E aí, olha o prejuízo que me causou. Esse prejuízo vai alcançar também os sonhos de outras pessoas. Por quê? Por conta da minha negligência. E a palavra do Senhor fala assim: portanto, convém-nos atentar para aquilo que nós temos visto e ouvido. Atentar. Ficar atento para aquilo que nós temos visto e ouvido. Porque o Senhor tem nos dado, todos os dias, instrução para a nossa conduta. O que nós devemos fazer nas nossas vidas para que nós tenhamos uma vida bem sucedida?
para que nós não passemos por dificuldades, para que nós não passemos por momentos de aflição, de pânico, de prejuízos afins em todas as áreas das nossas vidas. Porque a nossa vida está permeada em tudo que existe na face da terra, nós estamos aqui envolvidos. E muitas vezes nós somos negligentes com aquilo que precisamos fazer. Quantas vezes ouvimos a palavra do Senhor com relação às nossas famílias, por exemplo? Quantas vezes nós ouvimos, o Senhor nos traz ao nosso conhecimento através de pregação pelo WhatsApp, pregação pelo Instagram, pregação no culto da igreja através do pastor da igreja, outros seminários de casais e tudo. A gente é instruído a respeito das nossas famílias, das condutas com a nossa relação para com a nossa família. Olha, respeita a sua esposa, respeita o seu marido, honra a sua esposa, honra o seu marido. Dê a ela atenção, dê a ela prioridade, dê a ele prioridade, dê a ela prioridade. E a gente vai negligenciando. A gente vai deixando para depois, está sob controle. Está sob controle, depois eu faço isso. E aí quando você vai perceber, o seu casamento está indo de água abaixo, por água abaixo. As palavras que mais se ouve dentro da sua casa, não aguento mais, eu quero ir embora. Eu quero o divórcio, eu quero separar. Quando poderia ter tomado atitudes antes. Poderia ter agido antes. Antes do caldo entornar, poderia ter tomado ações simples. De pequenos gestos de carinho, pequenos gestos de respeito, pequenos gestos de educação, pequenos gestos de gentileza dentro de casa, dentro do relacionamento, um para com o outro. A gente às vezes se preocupa lá fora. Eu preciso ser uma boa pessoa lá fora, uma pessoa bem vista, bem quista, uma pessoa bem gentil lá fora, mas dentro de casa eu sou um grosso, ignorante, uma pedra dura, um espinho. E a gente vai sendo negligente. Aí quando você vê na condição de perder, você vai, não posso perder. Mas às vezes é difícil voltar lá e buscar novamente. O prejuízo já está sendo grande. Então a gente precisa atentar. Quantos trabalhadores são empregados? Quantas pessoas têm um emprego? Vou dizer assim, não é emprego do sonho não, mas é um emprego que sustenta a sua casa. É um emprego suficiente para poder colocar um alimento dentro da sua casa, para você comer todo dia, não passar fome, não ter que ficar mendigando coisa de ninguém, não ter que ficar precisando de uma cesta básica aqui, outra cesta básica ali. Uma pessoa tem um trabalho, mas é negligente com o trabalho, com a porta aberta que Deus abriu para ela. É aquela pessoa que não pode ter um feriado prolongado, que está vendo fulano, ciclano ir para a praia, que ele corre lá e mete um atestado, não estando doente. Vou dar um atestado também, que eu também quero passear, está todo mundo tirando folga, também quer tirar. Aí vai lá e mete o atestado. Às vezes não tem enfermidade, não tem doença, não tem nada. Vai lá e mas está muito frio hoje, que preguiça, não estou querendo trabalhar. Aí ele não se levanta para cumprir a sua responsabilidade. Aí ele vai lá e fica dormindo, depois resolve isso aqui. Vai lá no Unimed, vai lá na UPA, estou com não sei o que aqui, me dá um atestado, vai lá e pluf. Daí a pouco, de atestado em atestado, a porta se fecha. Aí vai falar, Satanás contra mim, o diabo está trabalhando para me ver minha derrota. O diabo está furioso com a minha vida. Mas será que é o diabo? Ou não é a sua negligência em não fazer o que precisa fazer com responsabilidade? Quantas pessoas, irmão? Um certo dia, irmão, eu estava trabalhando. Todo mundo aqui, quem não me conhece vai saber, eu sou agente da Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte. E um dia eu estava trabalhando e a minha central me chamou para poder atender uma situação de trânsito. Um veículo parado em vaga de carga e descarga. Estava atrapalhando o fluxo da carga e descarga. E aí me empenharam lá para poder resolver a situação. E eu cheguei lá, tinha um veículo estacionado na vaga de carga e descarga. Aí eu cheguei e fiz a autuação, fiz a multa do veículo. E acionei o reboque da prefeitura para poder levar o carro e tirar o carro da vaga. Chegou o reboque, o carro está sendo içado na prancha do reboque para ir embora. Chega uma mulher
O que está acontecendo? O que está acontecendo? Aqui no meu carro, não sei o quê. Você está multando, você está me multando, você está me multando? Não, não estou multando a senhora. Eu não te conheço, não sei nem quem é a senhora. Eu estou autuando um veículo que está estacionado de forma irregular. Mas não é possível, isso é coisa do diabo. Isso é coisa do diabo, porque eu estava lá na igreja Universal, na campanha de oração, e o diabo está furioso. Eu falei, não é o diabo que está furioso, minha senhora. É a senhora que foi negligente. A senhora parou na vaga de carro, descarga do seu veículo, não é permitido. O diabo não tem nada a ver com isso. Isso é obra do diabo. A senhora falar que isso é obra do diabo, a senhora está falando que eu sou servo do diabo. E eu não sou servo do diabo. Primeiro, que eu sou servo da prefeitura. Estou trabalhando na prefeitura. Segundo, eu estou servo de Deus. Então, eu não sou servo do diabo, não. E nem isso aqui é obra do diabo. É obra da senhora, sua negligência. Em não observar onde é que você está estacionando o seu veículo. A mulher ficou chorando, mas já era tarde, porque o veículo já estava aí, sabe? E agora é só lá no pátio. Levou 2 prejuízos, que é a multa e mais o carro foi revocado. Mas, enfim, negligência de não observar o que precisa ser observado. E muitas vezes vai colocando a culpa no diabo. É o diabo para lá. É mais fácil colocar a culpa no diabo do que assumir a própria responsabilidade. Quantas pessoas, irmãos, aqui dentro dessa casa, dentro dessa igreja, têm a oportunidade de se posicionar diante de Deus? Quantas pessoas aqui têm a oportunidade de poder vir num culto de oração, colocar o seu joelho no chão e dobrar o seu joelho diante de Deus, ainda que não haja palavra, mas pelo menos ter um sinal de humildade, um sinal de sacrifício, um sinal de trabalho diante de Deus e mostrar, Senhor, eis-me aqui diante da tua presença, eu estou me colocando diante do Senhor, a minha necessidade. Mas no momento que poderia estar aqui ajoelhado, no momento que poderia estar aqui buscando a Deus, enquanto tem energia, enquanto tem saúde, enquanto tem força, enquanto podem, estão lá agora com a perna para cima vendo o jogo, está com a perna para cima assistindo uma novela, está com a perna para cima lá vendo, ouvindo alguma outra coisa, sei lá o que é, mas não está diligentemente prestando atenção na sua necessidade enquanto pode. Enquanto pode. Daqui a pouco passa a situação, o mundo vai dando as suas voltas, a pessoa que hoje está ali bem, muito bem, assistindo o seu joguinho, muito bem assistindo o seu filmezinho, a sua série de Netflix, muito bem assistindo a sua novelinha, tem nada contra, problema de quem veja. Aliás, não somente eu tenho nada contra, como eu também vejo jogo, vejo novela, vejo filme, vejo seriado, mas tudo tem o seu tempo. Tem o seu tempo. Mas no tempo que eu deveria estar, talvez consagrando a minha vida a Deus, buscando a Deus, eu estou desperdiçando o meu tempo, sendo negligente com o tempo. E daí a pouco o tempo passa. O escritor aos Eclesiastes, capítulo de número 12, versículo número 1, fala assim: lembra-te, jovem, do teu Criador, no dia da tua juventude. O que significa juventude? Dia de energia, dia de força, dia de coragem. O que o jovem tem? O jovem tem energia suficiente, força suficiente para fazer o que precisa fazer. Então eu falo assim: lembra de Deus enquanto você tem força. Lembra de Deus enquanto você tem energia, porque daqui a pouco o mesmo texto vai dizer lá de forma metafórica: antes que as suas luzes se apagam, você fica cego. Antes que os moedores da sua boca caem, você fica banguelo, né? Antes que as pernas bambas, você não precisa ficar em pé mais, não dá para andar. Tem um hino eu ia falar Chitãozinho Chororó, Curió e Canarinho. Curió e Canarinho fala assim: subo o morro e desço o morro carregando a minha cruz, mas só sobe o morro e desce o morro quem tem força. Porque chega um momento que já não temos mais força. Aí você vai querer: Senhor, se o Senhor me der mais um tempinho, eu vou fazer isso. Se o Senhor me der mais uma oportunidade, eu vou fazer aquilo. Mas a oportunidade tem mais não, meu amigo. Você já foi negligente com a oportunidade que você teve. O tempo passou. Não dá mais não. Você poderia ter feito no momento que Deus te deu a oportunidade.
É por isso que o escritor Eclesiastes, capítulo 3, vai dizer: há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Tempo de plantar, para depois tempo de colher. Tempo de chorar, mas tempo de sorrir. Tempo de trabalhar, mas tempo de descansar. Tempo de carregar pedra, mas tempo de deixar de carregar pedra. Porque, irmãos, se a gente for negligente com o tempo e não fazer o que precisa ser feito dentro da nossa responsabilidade, nós vamos chorar por conta da nossa negligência. E aí não adianta ficar culpando ninguém, não. Não adianta. Deus tem dado as oportunidades. Quantas pessoas poderiam estar hoje aqui sentadas, irmãos, em comunhão com Cristo, participando da ceia do Senhor, participando da mesa do Senhor, mas vão procrastinando sua vida. Depois eu resolvo isso. Eu não vou batizar não, porque depois eu olho esse negócio aí. Depois vai dar tempo, eu sou novo, ainda tenho um tempo ainda, não sei o que e tal. E você vai empurrando, vai procrastinando. Ainda dá tempo, você não para observar a necessidade, a responsabilidade que você tem diante de Deus e a responsabilidade que você tem com a tua alma. E o escritor, quando nós lemos aqui, fala assim: como escaparemos nós se não atentarmos para tão grande salvação? Como que vamos escapar? Se a salvação está aí, está sendo ofertada, a salvação está sendo entregue, está na mão, está colocada dentro de nós. Mas a gente, depois eu resolvo isso daí. Por enquanto eu não preciso. Por enquanto eu não estou sentindo necessidade nenhuma. Por enquanto está tudo joinha. Está tudo beleza. Mas você sabe até quando estará beleza? Qual de nós temos controle da nossa vida? Quem é aqui que tem controle da sua vida para saber como será a sua vida amanhã? Quem aqui tem garantia que amanhã acordará com pleno gozo de toda a sua saúde física, mental, espiritual, psicológica, psíquica? Quem aqui tem essa garantia? Me veio aqui à memória um homem muito famoso, todos aqui que vocês conhecem já ouviram falar, Michael Schumacher. Todo mundo aqui ouviu falar nele? Quem nunca ouviu falar em Michael Schumacher? Quem nunca ouviu falar nele? Só o Luciano. Ela não gosta de esporte nenhum, tá? Michael Schumacher, um corredor de Fórmula 1. Foi um corredor de Fórmula 1. Um dos melhores corredores de Fórmula 1. Você já ouviu falar em Ayrton Senna, né? Pois é, ele foi melhor que Ayrton Senna. Campeão várias vezes, mas foi pentacampeão de Fórmula 1 mundial. E o camarada correu quanto precisou correr, colocou a sua vida em risco quanto precisou colocar, e terminou a carreira dele, ganhou milhares e milhares e milhares de dinheiro com a sua corrida, com o seu esporte, que é corrida de carro, né, de velocidade, alta velocidade, carro correndo a 300, 400 km por hora. Aposentou. Primeira férias da sua aposentadoria, foi ele esquiar na neve. Primeiras férias que ele foi tirar depois da aposentadoria, correndo o risco da vida inteira, correndo a 400 km por hora, correndo o risco da vida inteira, nada lhe aconteceu. De férias, primeiras férias, esquiando na neve, desequilibrou-se, bateu a cabeça na pedra e até hoje, tem mais de 10 anos que ele está vegetando na cama. Ninguém tem coragem nem de dar notícia dele, porque é lamentável a situação dele, morrendo sem viver, porque já não vive mais, não tem nem a oportunidade de gastar todo o dinheiro que ele acumulou na vida inteira. Ganhou, na hora de gastar, milionário não tem nada. exatamente, o dinheiro dele está sendo gasto com enfermeiros, com médico, com fisioterapeutas, com alguém lá para limpar a bunda dele e com essas coisas, porque ele está mongoloide, né? A cabeça dele foi pro Breleléu, está definhando. Então, irmãos, como escaparemos nós? Qual de nós temos condição de saber o que seremos amanhã, para nós ficarmos procrastinando a nossa vida e empurrando para amanhã o que precisamos fazer agora, o que Deus está nos chamando para fazer hoje? Quando, irmãos, a palavra do Senhor fala assim: se hoje ouvires a voz do Espírito Santo,
coração. Porque o que Deus fala para nós, fala é hoje. É hoje. Embora eu esteja aqui, o irmão André colocou esse instrumento aqui diante de mim e está gravando aqui a minha voz nesse dia, mas a palavra que o Senhor trouxe para mim é para aqueles que estão aqui, não é para o que está lá não. Às vezes algum pregador chega aqui para pregar e fica assim, mas aqui não tem isso. Graças a Deus aqui na igreja de lá não tem isso. Mas se não aqui não tem, para que está falando aqui então? Vai falar para onde que tem, mano. Para que ficar desperdiçando palavra? Para que Deus vai perder tempo falando com quem não precisa? Então, irmãos, aqui, o que Deus fala aqui, irmãos, fala para mim. O que Deus fala aqui hoje, fala para o pastor Carlos. O que Deus fala para aqui hoje, fala para cada um de vocês aqui. Coloque a tua vida na mão do Senhor. Para de procrastinar a tua vida. Tome uma posição diante de Deus. O Senhor já falou o que você precisa fazer. Qual é a posição que você precisa tomar? Porque o texto diz muito claro: como escaparemos nós, se não atentarmos, se não prestarmos atenção para uma tão grande salvação que tem sido anunciada por Deus? E quando a gente ouve a palavra, se hoje ouvires a voz do Espírito, não endureçar vosso coração, a gente direciona a palavra para as pessoas que estão lá fora. Ah, mas isso é para a pessoa que está lá fumando. Isso é para as pessoas que estão lá bebendo lá no boteco. Isso é para a pessoa que está lá jogando não sei o quê. É para quem está lá no adultério. Não é para aqui para a igreja não, porque a igreja só tem santo. Ninguém aqui precisa corrigir nada na sua vida. Ninguém aqui precisa se despertar para aquilo que Deus tem chamado. Qual é a tua posição diante de Deus, irmão? Às vezes Deus te chama para tomar determinada posição e você não toma. Muitas vezes, crente, você tem muita explicação para dar, mas não tem justificativa. O que é explicação? Amanhã, irmãos, amanhã, 5h30 da manhã, eu acordo, meu relógio vai despertar para eu trabalhar. 6 horas é o meu horário de pegar serviço amanhã. Certamente que amanhã vai estar fazendo muito frio, como tem feito esses dias todos. E se amanhã estiver fazendo muito frio, eu acordar e ver o frio, não, nesse frio não vou levantar não. Não vou levantar não vou não. E eu não levanto e não vou trabalhar. Quando eu falto de serviço, o pessoal do RH lá, eles me ligam. Mas o que aconteceu? Por que você não veio? Não chegou nenhum atestado? O que está acontecendo? Aí eu vou dizer para ele assim, não, eu não fui trabalhar hoje não, porque está muito frio. Estava muito frio na hora que eu acordei. Aí eu falo, não vou levantar por esse frio não. Entendi. Eu pergunto para você, está explicado ou está justificado? Deu para entender por que eu não fui trabalhar? Deu ou não? Meus irmãos, presta atenção aqui em mim. Deu para entender por que eu não fui trabalhar ou não? Deu para entender? Deu. Claro que deu, eu expliquei. Eu não fui trabalhar porque estava muito frio. E eu não vou sair nesse frio. Está explicado. Qualquer um pode falar o que foi, porque ele não veio. Ele não veio porque estava muito frio, então ele não quis ir no frio. Está explicado. Mas a pergunta é, está justificado, irmão? Vai ser aceito como coisa justa? É claro que isso vai vir sendo cobrado do meu salário. E não somente isso. Quando eu chegar lá, vai ter um papelzinho para mim assinar, que é uma advertência. Uma punição disciplinar. Porque você explicou, mas não justificou. E quantas vezes nós agimos assim diante de Deus, irmãos? Nós vivemos de explicação. Irmãos, Deus nos dá oportunidade, Deus nos dá saúde, Deus nos dá destreza, Deus nos dá despertamento para nós buscarmos as coisas de Deus e consagrarmos nossa vida a Deus. Nós temos oportunidade, Deus nos chama para um culto de ensinamento, Deus nos chama para uma escola dominical, Deus nos chama para um culto de oração, para nós consagrarmos nossas vidas a Deus. Temos essa oportunidade de ajustarmos e nos conectarmos com Deus. Mas quantos de nós, irmãos, cadê fulano?
Fulano ficou dormindo lá, estava com muita preguiça, aí acorda de manhã, né, cansado. Está explicado. Está explicado, irmãos. Mas olha aqui, você está sendo negligente com a tua alma. Você está sendo negligente com a sua alma. Você não está aproveitando o tempo que Deus está te dando. E vai chegar o momento que você vai clamar por esse tempo. Vai clamar por esse tempo. Mas esse tempo não vai voltar. Você vai dizer, se o Senhor me der mais uma oportunidade, Senhor, eu vou refazer o que eu não fiz, vou fazer de novo. Mas não terá mais tempo. Lembra-se da parábola das 10 virgens, Mateus capítulo número 25? As 10 estavam esperando a mesma situação. Da mesma maneira, todas elas com a sua lâmpada acesa, todas elas esperando o noivo, todas elas esperando a mesma cerimônia, mas com uma diferença. Uma diligente, 5 diligentes, 5 espertas, atentas, despertadas. Olha, vamos lá, mas vamos colocar algo um pouco a mais. Vai que alguma coisa dá errado. É melhor a gente ficar esperto. Enquanto as outras não estão sob controle. Ó, trouxeram sua lamparina, fogo aceso, luz acesa, mas aqui, ó, com aquela tranquilidade, está sob controle. Está sob controle. Ó, o casamento vai ser 9 horas da noite. Vai ser 9 horas. Aqui a gente tem fogo, tem azeite para esse evento tranquilamente. Ih, meu filho, quantos casamentos eu já participei? É tranquilo, já participei um monte, eu sei como é que funciona. Ó, vai chegar lá 9 horas, esse tanto aqui está tranquilo, tranquilo. O problema é o inesperado. O problema é o inesperado. É quando aquilo que você acha que está tranquilo não está tranquilo mais. O problema é que quando você, aquela coisa que está sob o seu controle, sai do seu controle. Como que você fará se você não fez nada antes? Se você não se preparou para isso? A palavra diz assim, como escaparemos nós? Aí o texto lá das palavras 10 vídeos vai dizer assim, e fechou-se a porta. Quem abrirá essa porta se ela fechou agora, Alves? Quem abrirá? E elas estavam lá, toque, 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 quem lhe abre a porta? Toque, 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 alguém deseja entrar. Mas agora não, a porta já está fechada. Já se fechou. Agora você vai dizer, elas tiveram ou não tiveram a oportunidade? Tiveram a oportunidade. Tais como as demais tiveram a oportunidade. Mas, entretanto, desfazeram da oportunidade, não atentaram. É por isso que o texto vai dizer aqui, olha, convém nos atentarmos diligentemente para as coisas que temos visto e ouvido. Talvez você está pensando, para que eu saí de casa para ouvir um espírito desse aí? Uma palavra dura dessa, ela vai embora. Está indo embora já, está acabando o tempo já. Mas deixa eu falar, irmãos. Uma certa vez, Jesus estava ensinando também, disciplinando os seus discípulos, o seu povo, e ele começou a ensinar, e o povo começou a dizer, talvez não esteja, não, vou embora. Vou embora. Será que Jesus fez? Jesus pensou, não, pelo amor de Deus, você vai me deixar sozinho? Vai não, pelo amor de Deus. Né? Foi isso que ele falou, não foi? Pelo amor de Deus, deixa eu sozinho, eu não vou aguentar ficar sozinho. Não, pelo amor de Deus, fica alguém só para me ouvir. Não, ele falou assim, gente, aquele povo lá foi embora. Vocês aí, quer ir também não? Quer ir também não? Pode. Aí alguém tomado por isso falou assim, para onde iremos nós? Se só tem palavra que recebe. Às vezes a palavra é pesada, mas se você entender a palavra e aplicar no seu coração, ela é poderosa para salvar a sua alma. E a nossa responsabilidade, irmãos, exortar a igreja, irmãos. Atenta para aquilo que Deus tem chamado. Não espera perder, não, irmãos. Ô irmão, você não sabe como é que eu estou chorando aqui por dentro por ter que pagar 3 mil reais na minha moto. Mas imagine,
Se eu estivesse aqui, ao invés de estar chorando pela minha moto, eu estivesse aqui chorando porque Jesus voltou e eu fiquei para trás? Imagina que hoje de manhã foi o dia glorioso da volta de Jesus. Imagina que hoje de manhã foi o dia glorioso em que o Senhor deu ordem aos seus anjos e eles tocaram a trombeta. Abriu-se o céu e nós vimos pessoas desaparecendo do nosso lado. Sumiu da minha direita, sumiu na minha frente, sumiu atrás de mim e eu estou aqui. Imagina aí agora. Você já consegue imaginar você ficando para trás no dia da volta de Jesus? Sim ou não? Sim ou não? Você consegue se imaginar a volta de Jesus acontecendo, o céu se rasgando, a promessa do Senhor acontecendo, as pessoas indo embora e você olhando para trás e vendo que nada mais, nada menos que a promessa do Senhor está acontecendo? Você conhece a palavra, entretanto, você não ficou atento à palavra, você desfez-se da palavra, você foi negligente com aquilo que a palavra nos orienta. Você teve a oportunidade que aquele que estava do seu lado teve, aquele que desapareceu teve. Você estava sentado do lado daquele que desapareceu. Como escaparemos nós se não atentarmos para tão grande salvação? Se ficarmos negligenciando o chamado de Deus para nós escrevermos a nossa história agora. Só o Senhor é Deus, aleluia. Ficarmos brincando de sendo crente. Eu sou crente só na hora do dia do culto, só durante o período do culto. Como escaparemos nós se não atentarmos para tão grande salvação? Porque se Jesus vier no dia e na hora que não for dia de culto, nem a hora do culto, o que você fará? Não está escrito o dia, nem a hora, né? Talvez, se o Senhor for benevolente e misericordioso, Ele vai escolher um dia do segundo domingo do mês. Segundo domingo do mês, à noite, Ele vai escolher para voltar. Porque o segundo domingo do mês, primeiro domingo, que é o dia que as pessoas... hoje eu vou na igreja, resolve todo mundo na igreja. Segundo domingo do mês, porque todo mundo está com o bolso cheio, alegre, satisfeito, recebeu o salário. Então eles ficam tudo alegrinho, aí hoje eu vou na igreja. Aí é o melhor dia para o Senhor Jesus voltar. Talvez o melhor dia para Jesus voltar, Ele vai escolher. É o dia que tiver um grande congresso, que tiver convidado um cantor famoso, desses aí que tem por aí, um pregador famoso desses que tem por aí, que aí mobiliza todo mundo. Eu quero ir lá, porque hoje é dia, vai ser uma bênção. Aí Deus escolhe esse dia, se Ele for misericordioso, porque vai estar todo mundo aqui prontinho para subir. Né? Cuidado, irmãos. Portanto, convém atentar com mais diligência para as coisas que nós temos ouvido, para que em tempo nenhum nos desviemos dela. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para tão grande salvação que Jesus tem nos entregado? Pois eu deixo essa palavra de orientação e exortação para os irmãos. Cuidado, meu irmão. Para de se explicar. Para de ficar se explicando. Você tem uma explicação para tudo. Meu irmão, é porque... não sei o quê. Porque eu estava com dor de barriga. Meu irmão, por que não sei o quê? Porque eu estava... Você sempre tem uma explicação. Sempre tem uma explicação. Mas o Deus que é justo conhece a verdade da sua vida e sabe se isso é justo. Se é justo, se você não está sendo negligente, imperito com o chamado de Deus para com a tua vida, com a responsabilidade que Deus tem colocado sobre você.
Não faz parte do papel do pastor ir lá na casa de um por um e ficar, vem, pelo amor de Deus, vem, e puxa na mão. Não, isso não é o papel do pastor. O papel do pastor é pregar a palavra, ensinar ela como ela deve ser. A sã doutrina da palavra de Deus. E não vai dizer que o Espírito de Deus não está falando no teu coração, porque ele está. Porque é compromisso do Espírito Santo convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. E ele faz isso com maestria. Mas o problema é que nós endurecemos o nosso coração para não receber a palavra. Quando a palavra é anunciada, mas isso aqui é lá para o fulano lá. Nós está encaixando direitinho na vida do ciclano. Aquela palavra que o pastor falou, olha, quem encaixou direitinho naquela caixa de som ali, ó. Direitinho. Eu vi a caixa de som até com vergonha, baixando a cabeça, porque foi para ela aquela palavra. Mas nunca é para você. Nunca encaixa na tua alma, para você tomar decisão de fato na tua vida. Mas Deus está te chamando hoje. Toma posição. Toma posição. Isaías capítulo de número 37 vai falar a história do rei Ezequias. O profeta Isaías chega diante do rei Ezequias por ordem do Senhor e fala com Ezequias assim: Ezequias, coloca a sua casa em ordem, porque você vai morrer, não vai viver. Esse rei Ezequias estava com uma enfermidade muito grande, doente. Ele já tinha procurado os médicos que tinham à disposição dele já tinha procurado. E esse Ezequias, na expectativa de receber uma boa notícia, Deus envia até a casa dele o profeta Isaías, o pastor Isaías. Toda vez que chega o pastor na casa do homem, né, a expectativa é que o homem de Deus traga uma palavra de esperança, não é isso? Agora sim, agora vai. Se Deus enviou é porque Deus me ama e agora vai. O problema é que a palavra de Deus sobre ele aqui, põe a sua casa em ordem, porque essa é a sua enfermidade, você não vai ser curado dela, você vai morrer. Aleluia, né? Graças a Deus que ainda tem a oportunidade de ser anunciado que ele ia morrer para poder ter a oportunidade de corrigir a vida. Mas não é assim com todo mundo, não. É difícil acontecer isso, de alguém ter esse privilégio de receber uma notícia antecipada para ele poder se ajustar primeiro. Mas Ezequias recebe a palavra de Deus como palavra de Deus e não como sentimento de revolta, nem de indignação. Mas eu estou indignado diante de Deus, não é possível que aquele pastor veio aqui para me falar isso. Eu achei que ele ia pôr a mão sobre mim e me curar instantaneamente. Ele vem e me fala uma palavra dura dessa. Eu estou indignado, nunca mais volto na igreja do pastor Isaías. Eu vou na outra lá, que a outra lá é mais leve, o pastor lá é mais bonzinho. Não. Sabe o que o Ezequias faz? Ele vira o rosto para a parede e fala assim: Senhor, lembra-te de mim. Lembra de mim. Lembra que tenho sido zeloso para com o Senhor. Lembra que eu tenho sido fiel para com a tua palavra. Lembra que eu tenho defendido os seus princípios. Lembra que eu tenho buscado a tua face. Lembra que eu tenho protegido os seus decretos e ensinado os seus preceitos. Lembra-te de mim, Senhor, que tenho andado com retidão diante dos teus olhos. E enquanto o profeta Isaías estava indo embora, Deus ouve a oração do rei Ezequias. Passa a mensagem de novo para o profeta Isaías. Isaías, volta lá, porque eu tenho uma mensagem nova para ele. E ele volta lá e fala assim: olha, Ezequias, estou aqui de volta. Pois não, eis que a palavra do Senhor é essa. Eu vi a sua palavra, ouvi a sua oração, eu vi as suas lágrimas e te sararei. Sabe por quê, irmãos? Porque Ezequias mostrou que enquanto ele podia, ele defendeu a causa do Senhor. Enquanto ele podia, ele fez algo para Deus. Enquanto ele podia, ele fez aquilo que o Senhor pediu dele. Andou conforme a vontade do Senhor. Não foi com preguiça, não foi com desânimo, não foi com explicação. Dando explicação daqui, explicação dali. Cheio de preguiça, de desânimo, dando lugar para negligência. Não, irmãos. Mas foi uma pessoa diligente enquanto tinha oportunidade. Diligente enquanto tinha oportunidade. E na hora da sua necessidade, ele clamou pelo socorro de Deus.
clamou pela misericórdia de Deus, pela compaixão de Deus, e a resposta de Deus foi: eu ouvi a sua oração, vi as suas lágrimas e te sararei. O que você tem para apresentar diante de Deus na hora da sua adversidade? Na hora que o negócio pegar para o seu lado, na hora que o mundo virar, na hora que o desemprego cair, que as latas ficam vazias, o copinho fica balançando dentro da lata lá. Na hora que você estiver no leito de enfermidade deitado, precisando tomar remédio daqui, remédio ali, tratamento aqui, tratamento ali, a quem você recorrerá? Qual será a tua justificativa? O que você vai apresentar diante do Senhor? E mais do que isso, quando o Senhor bradar na nuvem do céu para buscar a sua igreja, como estará as suas mãos? O que você vai apresentar diante dele? Será que vai ter uma mão lisinha? Sem calo nenhum? Sem nada? Você não pôs a mão na obra? Você ficou olhando todo mundo trabalhar? Você ficou olhando todo mundo fazer, achando bonito? Mas você não. Você só quer receber o benefício do trabalho. Todo mundo arregaçando as mangas, todo mundo fazendo calo na mão, todo mundo se machucando, se ferindo por causa do trabalho, todo mundo passando vergonha por causa da cruz, mas você só usufruindo os benefícios da cruz. Oh, maravilha, Deus é bom, Deus abençoa, eu sou muito abençoado, olha que maravilha, e tal, recebendo apenas o benefício, mas você não tem a tua mão suja com a marca do trabalho do reino de Deus. O que você vai apresentar diante do Senhor? Você não passou uma vergonha em nome do Evangelho? Você nunca passou uma indisposição na rua falando de Cristo para alguém? Você nunca foi chicoteado? Você nunca foi zombado? Nunca alguém riu da tua cara porque você defendeu a santa palavra de Deus? Tu tem sido negligente com aquilo que o Senhor tem colocado na tua mão? Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Que Deus abençoe essa igreja em nome de Jesus. Glória a Deus, né? Para todas as igrejas da Ásia, o Senhor disse assim: